agora que nós vimos a cinemática inversa de posição, podemos partir para a cinemática inversa de orientação. Nós já vimos, do modelo cinemático direto, que os parâmetros de Navier-Hartenberg de uma junta esférica são dados por isso daqui. Além disso, cada transformação entre sistemas de coordenadas consecutivos é dada por isso aqui. Ou seja, uma rotação θ em torno de z, seguida de uma translação de d ao longo de z, seguida de uma translação a ao longo de x e, por fim, uma rotação alfa em torno de x. Aqui nós conseguimos ver que as transformações, sendo pela direita, implicam que estamos utilizando o sistema de coordenadas móveis e fazendo a multiplicação dessas quatro matrizes aqui, utilizando as matrizes de transformação homogêneas fundamentais que vimos anteriormente, temos esse resultado aqui. Então nós vamos utilizar essa matriz aqui para cada um dos elos, do elo 4 até o elo 6. A matriz A4 é dada por isso daqui, a matriz A5 é dada por isso daqui, e por fim a matriz A6 é dada por isso daqui. Fazendo a multiplicação dessas três matrizes, nós temos a transformação T3,6, que nada mais é que a pose do sistema de coordenadas 6 em relação ao sistema de coordenadas 3. Lembrando que cada uma dessas transformações intermediárias aqui utiliza como sistema de coordenadas de referência um índice a menos que o subscrito, né? Nessa parte aqui, o Spong utiliza a notação abreviada, que eu em particular não gosto muito, eu gosto de deixar explícito. Então aqui fica claro que essa transformação é aquela que faz com que saiamos de 3 e cheguemos em 4, saiamos de 4, cheguemos em 5, saiamos de 5, cheguemos em 6. Ou seja, a transformação final faz com que nós saiamos de 3 e cheguemos a 6. Fazendo essa multiplicação aqui, nós temos essa matriz, onde este vetor é o vetor de translação. Se utilizarmos a nossa notação usual, isso daqui seria o vetor P3,36, ou seja, a translação da origem do sistema de coordenadas 3 até a origem do sistema de coordenadas 6, expresso no sistema de coordenadas 3. O Spong, em alguns pontos, ele utiliza O, aqui, tá? É só uma questão notacional. E este bloco matricial aqui é a matriz de rotação R36. E por fim, essa última linha é sempre constante, com esses termos aqui. Se nós compararmos essa matriz de rotação, que está marcada aqui em vermelho, com a matriz de rotação que representa os ângulos de Euler na sequência ZYZ, ou seja, primeiro uma multiplicação de φ em torno de z, seguida, utilizando o sistema de coordenadas móveis, uma rotação de θ em torno de y e uma rotação de φ em torno de z, nós utilizamos as três matrizes fundamentais, realizamos a multiplicação e temos essa matriz aqui. Se nós observarmos essas duas matrizes, elas são idênticas caso chamemos θ4 de φ, θ5 de θ e θ6 de ψ. O que quer dizer que a cinemática inversa de orientação para uma junta esférica é dada pelos ângulos de Euler na sequência ZYZ. Só que isso vale apenas se nós não considerarmos que o punho esférico está acoplado a uma outra cadeia cinemática, ou seja, vale apenas para a transformação R36. Por que isso? Porque se nós tivermos apenas este punho esférico, sem acoplá-lo a lugar nenhum, o Z0, que é o eixo Z do primeiro sistema de coordenadas, vai coincidir com Z3, e na verdade nós vamos ter que diminuir os índices de todo mundo, né? Considerando que isso daqui é o nosso próprio robô e que não vamos acoplá-lo a mais nada, então este Z3 seria Z0, o Z4 seria Z1 e o Z5 seria Z2. E aí, naturalmente, θ4 seria θ1, θ5 seria θ2 e θ6 seria θ3. Agora, a partir do momento que a gente acopla isso daqui a uma outra cadeia cinemática, que eu vou colocar aqui de maneira completamente arbitrária, onde este aqui é o nosso Z3.
Aí, claramente, nós vamos ter que acoplar este eixo aqui neste eixo. E, portanto, a orientação disso daqui, com respeito a um sistema de coordenadas que está aqui na base, não vai estar mais com a sequência ZYZ. Né? Então, a sequência ZYZ é em relação a um sistema de coordenadas que está aqui, tá, pessoal? Ao acoplarmos a uma outra cadeia cinemática serial, nós temos que levar também em consideração essa outra transformação. Mas isso, felizmente, é fácil, porque uma vez que nós já resolvemos o problema da cinemática inversa de posição, nós podemos utilizar a informação das três primeiras juntas, mais os parâmetros de Danavitt-Hartenberg, que nós encontramos lá no modelo cinemático direto, para fazer a transformação que representa a pose do terceiro sistema de coordenadas, o F3, com respeito a F0, e daí nós podemos extrair a matriz de rotação correspondente. Como as três últimas juntas resultam nessa expressão aqui, que é a matriz relacionada com a sequência de ângulos de Euler ZYZ, e nós sabemos que R06, essa transformação aqui, é igual a R03 vezes R36, nós podemos utilizar o fato de que a inversa dessa matriz R03 é a sua transposta, multiplicamos pela transposta de R03 nessa primeira equação, dos dois lados, e então isolamos o valor de R36, tá? Que é dado por R03 transposta vezes R06. Vamos utilizar essa expressão aqui para encontrar algebricamente os valores de θ4, θ5 e θ6. Lembrando, essa expressão foi calculada, nós temos ela aqui. Nós temos ainda essa expressão que é dada pelo problema, e nós temos ainda R03 transposta, que também é conhecido. Então, com isso, nós conseguimos achar uma série de relações que associam cossenos e senos dos ângulos θ4, θ5 e θ6, de tal maneira que nós tenhamos equações trigonométricas a serem resolvidas. Nós temos a matriz R03, temos a matriz R36 e temos a relação entre as matrizes R36, R03 transposta e a matriz de rotação R, que nada mais é que a matriz R06, que é a matriz que dá a orientação do efetuador com respeito à base. Nós temos que transpor a matriz R03, temos que escrever a matriz R em função dos seus coeficientes, realizar essa multiplicação e igualar com a matriz R36, que é o que nós vamos fazer agora. Essa daqui é a matriz R03, essa é a matriz R36 e essa é a matriz R, que é a orientação do efetuador com respeito à base. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é transpor essa matriz. Então, essa linha vira essa coluna, a segunda linha vira a segunda coluna e a terceira linha vira a terceira coluna. Então, aqui nós temos R03 transposta. Nós vamos escrever essa matriz aqui em função dos seus coeficientes explicitamente. E, por fim, temos a matriz R36. Notem que aqui a multiplicação de cada linha com cada coluna dessas duas matrizes geram um coeficiente aqui à esquerda. Então, nós temos 3 vezes 3 equações, ou seja, 9 equações aqui. Mas a gente não precisa de utilizar todas elas. Vamos utilizar as que são mais convenientes. Dessa matriz aqui, os termos que são mais simples são dessa linha e dessa coluna. Então, é a partir dos elementos dessas duas matrizes aqui, que estão relacionados com essa coluna e essa linha, que vamos achar o que precisamos de achar. Evidentemente, esse termo aqui, que é cosseno de θ4, seno de θ5, e para facilitar, eu vou ler aqui agora C4 S5. Tá? Então, vocês já entendam que C de J é cosseno θi mais θj, de maneira análoga, S de J é igual a seno de θi mais θj, e quando nós temos apenas um índice, isso aqui é
cosseno de θi e SJ é igual a seno de θj. Então, utilizando essa abreviação, eu vou utilizar só a nomenclatura C4S5, que é esse termo aqui, vai ser igual à multiplicação dessa linha por essa coluna. Então, aqui nós temos C1, C23 vezes R13, mais S1, C23 vezes R23, e por fim, mais S23, R33. Isso nos dá essa equação aqui. De maneira análoga, quando fazemos a multiplicação dessa linha por essa coluna, nós temos esse termo aqui. Então, nós temos isso daqui. E por fim, quando fazemos a multiplicação desta linha por esta coluna, nós temos cosseno de θ5, ou C5, que é o termo mais simples aqui. Para acharmos o valor de θ4 e θ5 a partir dessas três equações aqui, nós vamos primeiramente assumir que seno de θ5 é diferente de zero. Que esse é o caso quando a rotação em torno de y não é nula. θ5 vai ser igual a arco tangente 2 de cosseno de θ5 e seno de θ5. Como nós já temos o valor aqui de cosseno de θ5, sabemos que cosseno ao quadrado de θ5 mais seno ao quadrado de θ5 igual a 1. Logo, se eu coloco cosseno de θ5 aqui, aqui eu tenho que colocar seno de θ5, sendo que seno de θ5 é mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ5. Só que cosseno de θ5, sabemos que é isso daqui, então nós temos esse termo aqui ao quadrado. E com isso, achamos a quinta junta. Para acharmos a quarta, nós podemos utilizar essas duas equações aqui. Porque se a gente está assumindo que seno de θ5 é diferente de zero, nós podemos dividir essas duas equações por seno de θ5. De tal maneira que seno de θ5 desaparece aqui, seno de θ5 desaparece aqui embaixo, e, evidentemente, nós temos que dividir essa primeira equação por seno de θ5 e essa segunda equação por seno de θ5. Só que a vantagem é que, uma vez que nós isolamos cosseno de θ4 e seno de θ4, nós podemos utilizar a função arco tangente aqui, tá? Mesmo que nós tenhamos multiplicado cada um desses elementos aqui pela inversa de seno de θ5. E por que isso? Pelo seguinte, quando nós temos um círculo que não seja de raio unitário, digamos que o raio aqui seja A, nós vemos que θ vai ser igual a arco tangente 2 do cateto adjacente como primeiro argumento e cateto oposto como segundo argumento. Só que o cateto adjacente nada mais é que A cosseno θ. E o cateto oposto nada mais é que A seno θ. Quando nós olhamos aqui a função arco tangente 2, se nós multiplicarmos os dois elementos aqui, os dois argumentos dessa função, pelo mesmo valor, isso não altera o valor do ângulo. Que isso daqui é equivalente a eu trabalhar com um círculo que não seja de raio unitário. Sendo assim, quando nós dividimos os dois lados dessas duas equações por S5, nós isolamos cosseno de θ4, seno de θ4, e podemos então dizer que θ4 vai ser igual a arco tangente 2, aí esse daqui é o primeiro argumento, que é o cosseno de θ4, e este daqui é o segundo argumento, que é seno de θ4. Só que nós vimos que, ao multiplicarmos por valores idênticos o primeiro argumento e o segundo argumento, nós não alteramos o valor da função arco tangente 2. Ou seja, a gente pode ignorar essa divisão aqui, né? Porque no final das contas, isso daqui é o equivalente a multiplicar essa expressão aqui, do cosseno, pela inversa de seno de θ5, e a mesma coisa com a expressão do seno. Estamos multiplicando pelo inverso de θ5. Como θ5 é diferente de zero, a gente está multiplicando os dois argumentos da função pelo mesmo valor, então a gente não precisa nos preocupar com eles. Tá? E com isso nós achamos θ4. Para acharmos θ6 é exatamente o mesmo procedimento. Nós vamos achar quais os elementos desse termo à esquerda da igualdade aqui são mais convenientes para nós encontrarmos o valor de θ6.
e daí nós vamos fazer a multiplicação das linhas e colunas correspondentes dessas matrizes do lado direito para encontrarmos as equações apropriadas. Como queremos o valor de θ6, uma linha interessante é essa daqui, porque nós temos aqui um termo bem simples que envolve cosseno de θ6 e um termo bem simples que envolve seno de θ6. Pois bem, vamos utilizar essa linha. Este elemento é o resultado do produto dessa linha com essa coluna, e este elemento é o resultado da multiplicação desta linha com esta segunda coluna. O que resulta nessas duas equações. Como o seno de θ5 é diferente de zero, nós podemos dividir por seno de θ5 dos dois lados. Portanto, nós vamos ter aqui sobrando cosseno de θ6 e seno de θ6, e nós podemos, então, utilizar a função arcotangente 2 para encontrar o ângulo θ6. Portanto, aqui no argumento da função arcotangente 2, o primeiro argumento, nós temos que ter cosseno de θ6, e segundo argumento contém isso daqui. Nós não precisamos colocar explicitamente aqui a divisão por seno de θ5, porque nós já vimos que a função arcotangente 2 não muda quando nós multiplicamos os dois argumentos pelo mesmo valor. E como nós estamos multiplicando os dois argumentos pela inversa de seno de θ5, então a gente não precisa colocá-lo aqui. E por fim, nós achamos o valor de θ6. E com isso a gente encerra a parte de cinemática inversa. Vocês podem estar se perguntando, poxa, mas e se eu tiver algum problema com seno de θ5? Se ele for exatamente igual a zero, o que acontece? Daí o que vocês podem fazer é achar um outro conjunto de equações que não dependem da divisão por seno de θ5. Afinal, nós exploramos aqui duas equações mais essas três equações, ou seja, 5 equações de um total de 9 equações. Portanto, existem ainda 4 equações a serem exploradas. Fica como exercício para casa vocês descobrirem qual que é o conjunto de equações que permitem que vocês achem a solução para θ4, θ5 e θ6 quando o seno de θ5 é exatamente igual a zero.